Você estudaria toda a legislação educacional em uma noite antes da prova? Muita gente faz exatamente isso, e é por isso que tanta gente erra questões que pareciam fáceis. A FGV não quer saber apenas se você decorou um artigo da LDB ou do ECA. Ela quer descobrir se você entende como a legislação funciona na prática da escola. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Os mesmos princípios aparecem em documentos diferentes. Constituição, LDB, ECA, PNE, BNCC e normas da SEDUC São Paulo conversam entre si. Quando você entende essa conexão, deixa de estudar dezenas de páginas isoladas e começa a enxergar um mapa. Nessa aula, eu vou te mostrar exatamente quais documentos merecem prioridade para o PSS SEDUC São Paulo 2027. Quais artigos costumam gerar pegadinhas e como responder questões da FGV mesmo quando você não lembra a redação exata da lei. Se legislação sempre foi seu ponto fraco, essa pode ser a aula que muda o seu resultado na prova. Agora, pensa comigo, quando você ouve legislação educacional, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Constituição, LDB, ECA, PNE, uma sopa de siglas que parece feita para confundir candidato. Mas calma, você não precisa decorar centenas de artigos. O segredo é entender qual documento responde a qual pergunta. A Constituição Federal estabelece o direito à educação e define princípios e responsabilidades. A LDB organiza a educação brasileira e explica como ela deve funcionar. O ECA protege crianças e adolescentes e também garante direitos relacionados à educação. E o PNE estabelece metas e estratégias para melhorar a educação brasileira. Percebeu? Em vez de tentar decorar tudo, nós vamos montar um mapa da legislação. E tem mais. A FGV pode colocar duas alternativas que parecem corretas, mas apenas uma respeita exatamente o que a legislação determina. E é aí que entender o conceito faz toda a diferença. Então, a partir de agora, vamos pegar cada documento e descobrir o que realmente merece a sua atenção na prova. Então, vamos começar pelo documento que está acima de todos os outros, a Constituição Federal. E aqui já fica uma dica de prova. Quando aparecer uma questão perguntando qual é o fundamento do direito à educação, pense primeiro na Constituição. O artigo 205 traz uma ideia central. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e deve contar com a colaboração da sociedade. Mas olha a pegadinha. A Constituição não apresenta a educação apenas como preparação para conseguir um emprego. Ela estabelece objetivos muito mais amplos. O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, guarda esta imagem mental. Pessoa mais cidadania mais trabalho. Se uma alternativa da FGV reduzir a finalidade da educação a apenas um desses elementos, acenda o alerta. E é exatamente assim que vamos estudar a legislação aqui. Não como uma lista interminável de artigos, mas procurando as ideias que a banca pode transformar em questão. Agora vamos avançar um pouco mais dentro da Constituição e descobrir outros pontos que podem aparecer na sua prova. Agora, vamos para outro ponto importante da Constituição, os princípios do ensino. O artigo 206 apresenta vários princípios que orientam a educação brasileira. E aqui existe uma estratégia importante para a prova. Você não precisa decorar tudo de uma vez. Primeiro, tem que entender a lógica. A educação ela deve respeitar, entre outros pontos, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias e a gestão democrática do ensino público. Agora, imagine a FGV apresentando uma situação. Uma escola impede determinado estudante de participar das atividades por causa de uma característica pessoal. A questão pode não citar diretamente o artigo 206. Ela pode perguntar:
Qual princípio está sendo desrespeitado? E é aí que entra o nosso método. Quando encontrar uma questão de legislação, pergunte: qual direito está sendo protegido? Qual princípio está por trás dessa situação? E isso transforma a legislação em algo muito mais fácil de entender. E guarde esta expressão: acesso e permanência na escola. Não basta garantir que o aluno entre. A educação também precisa criar condições para que ele permaneça. Agora, vamos entrar na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se a Constituição estabelece o direito à educação e seus princípios gerais, a LDB entra mais fundo na organização da educação brasileira. E aqui temos uma dica importante para a prova. LDB não é sinônimo de Constituição. A Constituição estabelece direitos e princípios fundamentais. Já a LDB, ela organiza a educação nacional e define como ela deve funcionar. Um ponto muito importante está no artigo 2º. A educação é dever da família e do Estado e tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vocês percebem algo familiar? É praticamente a mesma tríade que encontramos na Constituição: desenvolvimento, cidadania e trabalho. Isso não aparece por acaso. Então, quando a FGV apresentar uma alternativa dizendo que a educação serve exclusivamente para preparar o estudante para o mercado de trabalho, desconfie. A educação brasileira tem uma finalidade muito mais ampla. E agora nós vamos avançar para um dos temas que mais pode render pegadinha: os princípios do ensino previstos na LDB. E chegamos aos princípios do ensino na LDB. E aqui a FGV pode brincar com palavras. Por isso, mais importante do que decorar uma lista é entender o que cada princípio representa. A LDB estabelece, por exemplo, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, além do respeito à diversidade. Agora, pense em uma situação de sala de aula. 2 estudantes chegam à escola, mas um deles encontra barreiras que dificultam sua permanência e participação. A escola simplesmente dizer a vaga está garantida resolve o problema? Não. A ideia de igualdade na educação não termina no momento da matrícula. A legislação fala em acesso e permanência, e essa diferença pode virar uma questão de prova. Outra pegadinha é confundir igualdade com tratar todo mundo exatamente da mesma maneira, ignorando necessidades diferentes. Por isso, quando aparecer uma situação prática na prova, não procure apenas uma palavra conhecida. Pergunte: essa alternativa realmente está garantindo o direito à educação? É esse o raciocínio que pode fazer você escapar da pegadinha da FGV. Agora, vamos falar de um princípio que aparece muito quando discutimos educação democrática: a gestão democrática do ensino público. Mas o que isso significa na prática? Imagina que a direção de uma escola tome todas as decisões sozinhas, sem ouvir professores, estudantes, famílias ou a comunidade escolar. Agora, compare com uma escola que cria espaços de participação, diálogo e construção coletiva. Qual das duas situações está mais próxima da ideia de gestão democrática? A segunda. A gestão democrática não significa que todo mundo decide tudo o tempo inteiro. Significa criar mecanismos para que a comunidade escolar possa participar da construção da vida escolar, respeitando as regras e responsabilidades de cada um. E aqui temos outra possível pegadinha da FGV. Gestão democrática não significa ausência de direção ou de autoridade. A escola continua tendo organização, responsabilidades e regras. O que muda é a valorização da participação e do diálogo. Então guarde,
Gestão democrática é igual a participação, diálogo e responsabilidade coletiva. Quando uma questão apresentar uma escola que centraliza todas as decisões e impede a participação da comunidade, fique atento. Pode estar aí a pista para identificar a alternativa correta. Agora, vamos colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E aqui existe uma mudança de perspectiva importante. Quando estudamos o ECA para uma prova de educação, não estamos estudando apenas um conjunto de regras sobre infância e adolescência. Estamos estudando direitos. O ECA, ele estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem receber proteção integral. E a educação aparece diretamente nesse contexto. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Percebeu novamente essa tríade: desenvolvimento, cidadania e trabalho. Isso é ótimo para a nossa preparação, porque vários documentos educacionais conversam entre si. Agora, imagine uma questão da FGV apresentando uma situação que um estudante tem seu direito à educação desrespeitado. Não pensa apenas, isso é problema da escola. Pensa, qual direito está sendo violado? Qual legislação protege esse estudante? Essa mudança de raciocínio é fundamental, porque a FGV pode não perguntar simplesmente o que diz o ECA. Ele pode contar uma história e esperar que você reconheça o direito escondido dentro dela. E já que estamos falando de direitos, existe um ponto do ECA que merece muita atenção. O direito à educação não termina na porta da escola. O Estatuto garante à criança e ao adolescente direitos relacionados ao acesso e à permanência na escola, ao respeito por parte dos educadores e à participação em diferentes dimensões da vida escolar. Agora imagine uma situação. Um estudante sofre uma situação de desrespeito dentro da escola. A resposta seria simplesmente dizer, é assim mesmo, faz parte da escola? Não, de jeito nenhum. O estudante ele é sujeito de direitos e deve ser tratado com respeito e dignidade. E aqui eu tenho uma estratégia para a prova. Quando a questão apresentar uma situação envolvendo criança ou adolescente, procure identificar primeiro qual direito está em jogo. A FGV ela pode mudar os personagens, o contexto e até esconder o nome da legislação, mas o direito ele continua lá. Então pensa sempre, tem criança ou adolescente na situação? Quais direitos dessa criança ou desse adolescente precisam ser protegidos? Esse raciocínio ajuda muito mais do que decorar artigos isolados. E agora vamos sair do ECA e entrar em outro documento que pode aparecer no seu caminho. O Plano Nacional de Educação, o famoso PNE. E agora chegamos ao Plano Nacional de Educação, o PNE. E se você confunde o PNE com LDB, presta atenção, porque essa diferença pode aparecer na prova. A LDB, ela organiza a educação brasileira, como eu disse há pouco. Já o PNE, ele estabelece diretrizes, metas e estratégias para orientar o desenvolvimento da educação em um determinado período. Pensa assim, a LDB, ela ajuda a explicar como o sistema educacional funciona. O PNE, ele aponta onde a educação deve chegar. É como se a LDB fosse o manual de funcionamento e o PNE fosse o mapa de objetivos. E aqui vem uma pegadinha. Meta não é a mesma coisa que estratégia. A meta indica o que se pretende alcançar. E a estratégia indica como esse objetivo será buscado. Parece simples, mas é exatamente esse tipo de diferença que pode aparecer escondido em uma alternativa. Então, quando você encontrar uma questão sobre o PNE, não procure apenas números ou nome de meta. Primeiro pergunte, estamos falando de um objetivo a alcançar ou de uma ação para chegar até ele? Se você entender essa diferença, já começa a enxergar a lógica por trás das questões. E no próximo bloco nós vamos falar de um documento
que vocês já conhecem muito bem, a BNCC. E antes que você pense, mas a BNCC não deveria aparecer aqui? Sim, ela aparece. Mas a aula 9, a nossa aula anterior, já foi dedicada à BNCC. Então nós não vamos repetir o conteúdo. Aqui o importante é entender uma coisa. A BNCC faz parte do conjunto de documentos que orientam a educação brasileira e precisa dialogar com outros marcos legais. Agora vamos para um tema que pode aparecer em situações práticas de prova: inclusão e educação especial. Imagina uma escola recebendo um estudante com deficiência. A pergunta é: a escola pode simplesmente dizer que não está preparada e impedir a matrícula? Não. O direito à educação deve ser garantido e a escola precisa buscar condições para promover a participação e a aprendizagem desse estudante. E atenção a uma diferença importante. Inclusão não é apenas colocar o estudante dentro da sala de aula, é criar condições para que ele participe, aprenda e tenha seus direitos respeitados. Então, diante de uma questão sobre inclusão, pense, o estudante está apenas presente ou está realmente tendo seu direito à educação garantido? Essa diferença pode ser justamente onde a FGV esconde a pegadinha. E aqui está uma das maiores armadilhas das provas de legislação: confundir igualdade com equidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Imaginem assim, dois estudantes. Um dele não possui nenhuma necessidade específica. O outro precisa de recurso de acessibilidade para acompanhar a aula. Se a escola oferecer exatamente o mesmo para os dois, ela garantiu a igualdade formal. Mas será que garantiu condições reais de aprendizagem? Nem sempre. Então, a lógica da inclusão, ela exige que a escola considere as necessidades dos estudantes para promover participação, aprendizagem e permanência. Por isso, quando a FGV apresentar uma situação envolvendo atendimento educacional, acessibilidade, adaptação de recursos, ou a participação de estudantes com deficiência, pense além da palavra igualdade. Pergunte: essa medida está garantindo condições reais para que o estudante aprenda e participe da vida escolar? Esse tipo de raciocínio aparece cada vez mais nas questões de educação. E agora vamos avançar para outro ponto importante: os direitos do estudante e os deveres da escola, tema que costuma aparecer em casos práticos narrados pela banca. Agora, vamos falar sobre os direitos do estudante e os deveres da escola. E esse é um tema que a FGV adora transformar em caso concreto. Em vez dela perguntar diretamente o que diz a lei, a banca pode contar uma história. Por exemplo, um estudante sofre discriminação, tem sua participação impedida ou encontra barreiras para permanecer na escola. A pergunta, normalmente essa pergunta não vai ser qual artigo foi violado. A pergunta vai ser qual princípio, direito ou dever está sendo desrespeitado. Por isso, sempre que aparecer uma situação envolvendo escola, aluno e conflito, faça um exercício mental simples. Primeiro, qual direito do estudante está em jogo? Segundo, qual dever da escola deveria garantir esse direito? Esse método ajuda muito mais do que tentar lembrar o número de um artigo específico. E existe um detalhe importante: garantir o direito à educação envolve não apenas permitir a matrícula, mas também assegurar respeito, participação, aprendizagem e permanência. Quando você enxergar essa lógica, muitas alternativas da FGV começam a ficar previsíveis. E agora, vamos para uma pegadinha muito comum da FGV. O dever da escola não se limita ao ensino do conteúdo. Muitos candidatos respondem como se a função da escola fosse apenas transmitir conhecimento, mas a legislação educacional trabalha com uma ideia muito mais ampla. A escola tem responsabilidades relacionadas à formação do estudante, à proteção de direitos,
ao respeito e à dignidade, à inclusão e à garantia de condições para que a aprendizagem aconteça. Agora, vamos imaginar uma questão em que a direção afirma: nosso dever é apenas ensinar a matéria. Os demais problemas pertencem exclusivamente à família. Essa afirmação, ela parece razoável à primeira vista, né? Mas entra em conflito com a lógica da legislação educacional brasileira, que envolve a atuação da escola em colaboração com a família e com a sociedade. Então, guardem essa ideia. A escola, ela ensina conteúdos, mas ela também garante direitos, promove inclusão e participa da formação para a cidadania. Quando a FGV apresentar uma alternativa que reduza o papel da escola a uma única função, desconfie. Geralmente é justamente aí que está a armadilha da questão. Então, pessoal, vamos fazer uma questão no estilo FGV. Imagine a seguinte situação. Uma escola pública decide impedir a matrícula de um estudante com deficiência porque afirma não possuir estrutura adequada para atendê-lo. Qual seria a alternativa mais compatível com a legislação educacional brasileira? A primeira possibilidade seria dizer que a escola pode recusar a matrícula sempre que não tiver estrutura. A segunda seria afirmar que o direito à educação deve ser garantido e que a escola deve buscar condições para promover a participação e a aprendizagem do estudante. A alternativa correta é a segunda. Percebem a lógica? A FGV ela costuma apresentar uma alternativa que parece prática e outra que está alinhada aos princípios da legislação educacional. Por isso, antes de responder, faço uma pergunta simples. Essa alternativa amplia ou restringe o direito à educação? Na maioria das vezes, a resposta correta será a que protege direitos, promove inclusão e garante acesso, participação e permanência do estudante. Esse raciocínio vale para questões sobre LDB, ECA, Constituição, PNE e outros documentos normativos. E agora, pessoal, vamos para uma técnica que pode salvar questões mesmo quando você não lembra o artigo da lei. Imagina que você está diante de uma questão de legislação e ficou em dúvida entre duas alternativas. O que fazer? Em vez de tentar lembrar o número do artigo, procure identificar qual alternativa protege direitos e qual alternativa restringe os direitos. A legislação educacional brasileira, ela costuma caminhar na direção da garantia do direito à educação, da inclusão, da permanência na escola e da participação e da formação para a cidadania. Então, quando aparecer uma alternativa que exclui um estudante, reduz o papel da escola, impede participação ou ignora princípios como igualdade de condições e gestão democrática, acenda o alerta. Claro que essa técnica não substitui o estudo da legislação, mas ela funciona muito bem como um critério de desempate quando a memória falha durante a prova. E é exatamente isso que candidatos aprovados fazem. Eles combinam conhecimento da lei com interpretação da lógica por trás da legislação. Agora, vamos fazer uma revisão rápida dos documentos que nós vimos até aqui. Então, vamos revisar tudo em menos de 1 minuto. Se eu falar Constituição Federal, você lembra direito à educação, princípios do ensino e a ideia de desenvolvimento, cidadania e trabalho. Se eu falar LDB, você pensa na organização da educação brasileira, nos princípios do ensino e na gestão democrática. Se eu falar ECA, você lembra da proteção integral e dos direitos da criança e do adolescente, incluindo o direito à educação. Se eu falar PNE, você pensa em metas, estratégia e planejamento para melhorar a educação brasileira. E quando a prova apresentar uma situação concreta, você faz o caminho inverso. Qual direito está sendo protegido? Qual princípio está envolvido? Qual documento responde melhor essa situação? Esse mapa mental é muito mais eficiente do que decorar dezenas de artigos isolados. E agora vamos para a reta final da aula, com uma estratégia simples para estudar legislação
sem perder horas lendo textos intermináveis. Agora, pessoal, eu quero mostrar uma estratégia que eu usaria se eu estivesse estudando para o PSS Seduc São Paulo 2027 e tivesse pouco tempo. Em vez de ler toda a legislação de forma linear, eu faria um ciclo simples: leitura do documento, resumo em poucas linhas e questões da FGV. Por quê? Porque a FGV ela costuma repetir os padrões de cobrança. Ela muda o contexto, muda os personagens, mas frequentemente trabalha os mesmos princípios e direitos. Então, depois de estudar um documento, resolva algumas questões sobre ele, né? E observa quais temas aparecem com mais frequência. Essa combinação faz você memorizar muito mais do que apenas reler o texto da lei várias vezes. E existe outro benefício: você começa a reconhecer as pegadinhas da banca antes mesmo de terminar a leitura de todo o conteúdo. É assim que a legislação deixa de ser um bloco assustador de artigos, né? E passa a ser um conjunto de ideias que você consegue aplicar na prova. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já estudou legislação, fechou o PDF e no dia seguinte parecia que tinha esquecido tudo? Isso acontece porque muita gente estuda a lei como se estivesse decorando um manual, mas legislação educacional não foi feita para ser estudada apenas por memorização. Ela precisa ser interpretada. Quando você entende que Constituição, LDB, ECA e PNE conversam entre si, o estudo fica muito mais leve. Você deixa de carregar dezenas de artigos isolados e passa a trabalhar com princípios, direitos e finalidades da educação. E é exatamente esse tipo de compreensão que costuma fazer diferença quando a FGV apresenta uma situação prática, em vez de perguntar diretamente o texto da lei. Então, da próxima vez que abrir um documento normativo, não pergunte apenas o que esse artigo diz. Pergunte também qual o problema da escola esse artigo está tentando resolver. Essa mudança de pergunta pode transformar completamente a sua forma de estudar a legislação. E agora chegou a hora do desafio final. Eu vou te apresentar uma situação e eu quero que você tente responder antes de eu explicar. Imagina que uma escola pública receba um estudante com deficiência. A família procura a escola para garantir a matrícula, mas a direção responde que não possui estrutura adequada e por isso seria melhor procurar outra instituição. Essa atitude está de acordo com a legislação educacional? Pense alguns segundos. A resposta é não. O direito à educação precisa ser garantido e a inclusão não pode ser tratada como um favor ou uma opção da escola. Percebe como usamos tudo o que estudamos? A Constituição garante o direito à educação. A LDB estabelece os princípios e organiza a educação nacional. O ECA protege os direitos de crianças e adolescentes. E a legislação relacionada à inclusão garante condições para que estudantes com deficiência tenham seus direitos educacionais respeitados. Essa é a lógica que você precisa levar para a prova. Não procure apenas a palavra certa, entenda o direito que está sendo protegido. Se você conseguir fazer isso, já estará muito mais preparado para enfrentar as pegadinhas da FGV. E antes de finalizarmos, pessoal, eu quero mostrar uma coisa que pode facilitar muito a sua preparação. Nem todo mundo gosta de estudar assistindo vídeos. Tem gente que prefere ler, grifar, voltar em um trecho e estudar no próprio ritmo, né? Por isso, o Discola também tem um blog com as aulas escritas. Você pode encontrar o conteúdo das aulas em formato de texto e usar o blog como complemento para a sua preparação. E tem mais uma coisa importante. A FGV disponibilizou materiais oficiais que podem ajudar bastante nos seus estudos. Eu deixei o link para esses materiais na descrição desse vídeo. Minha sugestão é simples: não fique apenas assistindo às aulas. Assista, leia, consulte os materiais oficiais e depois teste seus conhecimentos com questões. É essa combinação que transforma a informação em preparação de verdade. E se essa aula te ajudou, inscreva-se no Discola, porque ainda temos muito conteúdo para estudar até o PSS Seduc São Paulo 2027. Nos vemos na próxima aula.